Olá pessoal, então vamos começar o nosso módulo de soluções da disciplina de Química Geral 2. Meu nome é Rui Carlos, então nós vamos iniciar o entendimento sobre o que seriam soluções. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que a grande maioria das substâncias que se encontram no nosso planeta, elas se encontram na forma de uma mistura. E eu trago aqui alguns exemplos, como por exemplo a água do mar, né? A água do mar, ela é uma solução, né? Onde eu tenho principalmente a água, né, como solvente, o cloreto de sódio como sal dissolvido, mas também tem o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio e o próprio oxigênio dissolvido. E o que acontece? Esse oxigênio dissolvido é crucial para que eu tenha a vida marinha, né? No caso dos peixes que necessitam desse oxigênio dissolvido. O ar que a gente respira também é uma solução, né? É uma mistura de vários gases, tendo como principais o nitrogênio e o oxigênio. O latão, por exemplo, aqui no saxofone, ele é uma mistura, né, homogênea de cobre e zinco. Aí pode ter vários outros, a aliança 18 quilates, né? Um café que a gente faz, né? O café ele é uma mistura de água, né, como solvente, o pó, se for um café solúvel, açúcar ou adoçante, e que vai se formar uma solução, né, que a gente não consegue distinguir aqueles componentes. Então, vocês viram que eu falei mistura, falei solução, mas o que seria a diferença entre ambos? Então, eu posso ter as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. O que seria uma mistura heterogênea? Então, aqui a gente pode ver um exemplo, né? Onde eu tenho aqui na parte superior, eu tenho uma fase, ou seja, o que seria uma fase? É onde eu não consigo distinguir nenhum dos componentes presentes aqui. Eu consigo enxergar apenas esse líquido amarelo. Aqui embaixo eu tenho uma outra fase, que é a água, e aqui uma terceira fase. Nesse caso aqui, né, eu sei quais são os componentes, então eu posso dizer que são três componentes: a água, a areia e o óleo. O óleo, por ser menos denso, ele fica flutuando, a areia mais densa e a água como intermediário. Eu também posso dizer, porque aí visualmente eu consigo distinguir, três fases. Já uma solução é um exemplo de uma mistura homogênea, onde eu misturo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho água e eu vou misturar sulfato de cobre e vou obter essa solução, que é uma mistura homogênea, né? Com essa coloração azul. Eu vejo apenas uma fase. Então, o que caracteriza a solução? É eu não distinguir as fases presentes. Então, aqui eu só tenho uma única fase. Desculpa, não distinguir os componentes presentes. As fases é obviamente porque eu só tenho uma. Tá bom? Então, o que a gente pode observar a partir daí? Agora a gente vai trabalhar basicamente com soluções, né? Então, a solução são misturas de duas ou mais substâncias que apresentam um aspecto uniforme, ou seja, caracterizado por ter apenas uma única fase. Eu posso olhar contra a luz e eu não vou observar nenhuma outra fase a não ser aquela que eu estou observando. Então, uma solução ela é sempre composta, né, por um solvente, que é a substância presente em maior proporção, e eu tenho também presente na solução o soluto, pode ser mais de um, substância presente em menor proporção. Tanto solvente quanto soluto eu posso ter mais de um, né? Mas, por exemplo, aqui nesse caso eu vou trazer o café que eu recém tinha falado. A solução é o café, a bebida que a gente toma. Já o solvente presente aqui foi a água que eu aqueci. E quais seriam os solutos? Seriam o pó solúvel, né? E além disso,
o próprio açúcar ou adoçante que eu utilizar. Então, mesmo aquele café de passar, o que eu fiz? Eu tenho aquele pó, eu passo a água, extraio as substâncias solúveis em água, né? E aí eu tenho um líquido de coloração preta ou marrom bem escuro, né? E ali eu ainda adiciono açúcar. Então eu tenho uma mistura de vários componentes que são os solutos, né? Que eu vou chamar de café porque são os que são extraídos a partir do pó, e a água como solvente. Bom, nem toda substância tem a mesma solubilidade em água. Então vamos supor, eu trago aqui, por exemplo, o cloreto de sódio e a sacarose. Ambos têm solubilidades diferentes em água. Por quê? Olha só, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes numa mesma quantidade de solvente na mesma temperatura. Como a gente vai trabalhar agora basicamente utilizando a água como solvente, vamos pensar na água. Então aqui, ó, o exemplo que eu trouxe, então, o cloreto de sódio ele apresenta uma solubilidade de 36 gramas para cada 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Já a sacarose, né, o açúcar, ele apresenta uma solubilidade de 200 gramas para cada 100 gramas de água à mesma temperatura. Então, o cloreto de sódio e a sacarose, eles apresentam solubilidades distintas numa mesma quantidade de água, que nesse caso aqui são 100 gramas ou 100 mililitros, 100 ml. Por quê? Porque a densidade da água é 1. Depois a gente vai voltar a falar um pouco sobre densidade. Mas, então, nessa mesma quantidade de água eu consigo solubilizar quantidades diferentes. Esse valor aqui é o máximo que eu posso dissolver deste soluto nesta quantidade de água a essa temperatura. Essa quantidade eu chamo de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que conseguimos dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma mesma temperatura. E por que eu estou falando temperatura? Porque dependendo da temperatura, eu posso conseguir solubilizar mais ou menos um determinado soluto. Porque os solutos eles têm essa característica de aumentar ou diminuir, geralmente aumenta, mas não é uma regra, a sua solubilidade quando eu aumento a temperatura. Então, eu posso caracterizar as minhas soluções, então, a partir de nós entendermos o que é um coeficiente de solubilidade, o que é soluto e solvente, eu posso caracterizar minhas soluções como insaturada, saturada e supersaturada. Então, o que seria uma solução insaturada? A gente acabou de ver que a solubilidade do cloreto de sódio em 100 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius, é de 36. Aqui eu estou colocando 25 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água e eu tenho uma solução insaturada. Por quê? Porque eu ainda consigo colocar alguma coisa ou alguma quantidade de cloreto de sódio ainda. Então, a solução insaturada é quando eu tenho qualquer quantidade inferior ao coeficiente de solubilidade. Lembrando que o coeficiente de solubilidade é o máximo que eu consigo solubilizar daquele soluto naquela quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Já a solução saturada é quando eu coloco exatamente a quantidade limite. Ah, professor, mas tu disse que o máximo que se consegue é 36 gramas. E é. Olha só, se eu colocar 50 gramas de cloreto de sódio em água, eu vou misturar e, estando a 20 graus Celsius, por mais que eu misture, eu vou misturar e deixar aquela solução descansar. Quando ela descansar, todo o excesso, exatamente 14 gramas, forma um corpo de fundo.
é o excesso, né? E a solução aqui, ela é saturada, ou seja, se eu agora verter ela, então preste bem atenção, eu coloquei um excesso de soluto. A solução não vai solubilizar mais do que o coeficiente de solubilidade, então todo o excesso vai para o fundo. Agora, se eu verter e tirar só o sobrenadante, só a solução saturada para um outro frasco, e eu agora acrescentar um pouquinho mais de cloreto de sódio naquela solução que eu retirei. Novamente, por mais que eu misture, todo o excesso que eu adicionar vai para o fundo. Por que isso? Porque eu já atingi o coeficiente de solubilidade e eu não conseguirei aumentar a solubilidade dele. Todo o excesso vai formar o que a gente chama de corpo de fundo. Neste caso, foram 14 gramas, porque é o excesso que eu tinha de 50 até as 36 gramas, aproximadamente, que é o coeficiente de solubilidade. E a solução supersaturada? Vamos pensar agora uma solução supersaturada. Eu aqueci o meu solvente, tá? E aí eu adicionei o soluto até que forme um corpo de fundo, tá? Então eu tenho um excesso já de soluto. Então eu formei uma solução saturada a esta temperatura que eu aqueci, por exemplo, que eu tenho aquecido a 100 graus Celsius, né, a água, e aí eu adicionei um soluto que formou corpo de fundo. Depois disso, eu tirei o sobrenadante ainda na temperatura e deixei aqui. Então, eu tenho uma solução, né, em repouso, ela é saturada. Por que ela é saturada? Porque eu atingi o coeficiente de solubilidade dela, não é 100, é 80 que está aqui, tá? Então, eu tirei ela a 80, ela estava a 80 e permaneceu a 80. Eu tirei o sobrenadante, não tem corpo de fundo, e deixei ela em repouso. E aí ela vai esfriar. No momento que ela esfriar, o que acontece? Eu tenho uma solução supersaturada. Por quê? Porque eu solubilizei uma quantidade maior de soluto em uma determinada temperatura e eu, sem tocar no frasco, deixei ele esfriar. Então, eu retirei o sobrenadante e deixei ele esfriar. E aí ele foi para 20. Essa solução aqui, que a gente chama de supersaturada, ela é altamente instável. Qualquer toque, se eu pegar um bastão de vidro e bater nesse copo de Becker, o que vai acontecer? Todo o excesso que eu tiver de soluto aqui vai ir para o fundo. Então, recapitulando. Solução insaturada é aquela que não atingiu o coeficiente de solubilidade e, por isso, eu ainda consigo acrescentar alguma coisa de soluto. A solução saturada é aquela que eu estou exatamente no coeficiente de solubilidade, ou seja, no limite da solubilidade do solvente, do soluto, naquela determinada quantidade de solvente em uma determinada temperatura. E a solução supersaturada é quando eu tenho um excesso. Mas para eu ter esse excesso, eu precisei aquecer a solução, solubilizar uma maior quantidade de solvente e deixar ela em repouso. Lembrando que a solução supersaturada, ela tem essa característica de ser instável e eu acabo tendo que, se bater nela, eu desestabilizo e todo excesso de soluto vai para o fundo. Bom, a partir daí a gente pode entender um pouquinho das curvas de solubilidade. O que seriam as curvas de solubilidade? Então, olha só, se eu pegar um determinado solvente e um soluto, então eu tenho um solvente, 100 gramas, por exemplo, que aqui é 100 gramas de água, e aí eu testei diferentes solutos. O que eu fiz? Eu peguei uma determinada temperatura, adicionei, achei o coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Anotei. Temperatura e a quantidade de soluto. Agora eu peguei, aumentei a temperatura, adicionei mais soluto, anotei o coeficiente. E aí eu vou conseguindo construir gráficos. Então tá aqui, ó. Olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, o sulfato de sódio, o cloreto de sódio, o nitrato de bário, o sulfato de césio
ó, hidratado, né? Aqui eu tenho o arseniato de sódio. E aí eu tenho diferentes quantidades de cada um. Então, olha só, o sulfato de sódio, aqui ó, em azul. Olha que vai aumentando, conforme eu vou aumentando a temperatura, aumenta. Só que chega um ponto que ele começa a decrescer se eu aumentar. Já esse aqui em vermelho, ó, ele aumenta proporcionalmente com a temperatura. Já aqui, ó, o sulfato de césio, não, ó, ele vai diminuindo. Então, eu não posso afirmar que toda substância aumenta a sua solubilidade com o aumento da temperatura. Alguns podem ter diferenciado essa solubilidade. Então, é importante que a gente saiba interpretar e utilizar esses gráficos para determinar a quantidade de um soluto que eu posso fazer uma solução, né? Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui o nitrato de potássio, ele tem essa curva de solubilidade, né? Ele aumenta a sua solubilidade conforme eu vou aumentando aqui a temperatura. Então, ó, começa aqui em menos de 25 gramas, aí vai indo, aumentando, ó, aqui eu consigo já 50 gramas em aproximadamente 30 graus Celsius e assim vai por diante. Então, olhem só. Eu consigo, se eu pegar um ponto aqui abaixo da curva de solubilidade, eu sempre terei uma solução insaturada. Por quê? Porque conforme eu subo no gráfico, eu estou aumentando a quantidade de soluto a uma mesma temperatura. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, né, exatamente em cima do eixo da curva, eu vou ter a solução saturada. Acima, eu vou ter uma solução insaturada e abaixo, né? Uma solução supersaturada e abaixo uma solução insaturada. Obviamente que a gente não pode confundir o seguinte: solução supersaturada com solução saturada com corpo de fundo. O corpo de fundo ele não faz parte da solução, tanto que o que caracteriza uma solução é eu ter uma única fase. E nesse caso, eu tenho duas. Eu tenho a solução e tenho o corpo de fundo. Por isso que eu sempre falei, aí eu verti e utilizei só a solução que está, ou seja, o sobrenadante, que é a solução saturada. Tranquilo? Bom, o que a gente tinha para falar dessa introdução sobre soluções seria isso. Então, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com os aspectos quantitativos, que é o mais importante nesse momento, que a gente entenda que uma solução tem uma determinada quantidade de soluto e eu preciso saber expressar isso e entender como eu posso trabalhar com essas soluções. Tranquilo? Então, até a próxima aula.